Olá, na aula de hoje trabalharemos implementação e controle de marketing. Trata-se de dois importantes aspectos para o sucesso de qualquer estratégia a ser implementada. Nesse momento discutiremos então como colocar em prática e como monitorar todo aquele trabalho do desenho estratégico da organização. Foram estabelecidas a missão, a análise da situação, foram estabelecidas as metas e estratégias da organização. Chega então o momento em que a implementação e o controle precisam estar em sintonia com aquilo que foi previamente planejado. Implementação. A implementação, ela carece de diversos aspectos para dar certo. Muitas organizações com estratégias muito bem planejadas não obtiveram sucesso por falhas de implementação. Quando a gente fala em implementação, nós estamos pensando em colocar em prática, nós estamos pensando em executar aquilo que foi colocado no papel. Todos sabem que no momento em que se coloca determinadas coisas na prática, as dificuldades aparecem, as relações humanas e suas peculiaridades podem ajudar ou atrapalhar. Então, muitas coisas precisam ser estudadas nesse momento da implementação. Vejamos alguns cuidados e algumas coisas ligadas à implementação. Compromisso. Primeira coisa que se precisa entender é aqueles que estão executando o plano estratégico da empresa devem ter o compromisso de realmente fazer tudo aquilo que foi previamente combinado acontecer. A implementação, ela tem questões estruturais e questões comportamentais. Quando pensamos em questões estruturais, estamos discutindo há pessoas alocadas de maneira suficiente a fazer o trabalho acontecer. Quando pensamos em questões estruturais, pensamos suporte, maquinário, tecnologia, há departamentos e pessoas alocadas para determinadas funções, há empresas terceiras, parceiras que podem fazer os trabalhos necessários para que aquilo que foi planejado esteja sendo executado adequadamente. Então essas são questões ligadas à estrutura da empresa, ligadas principalmente a recursos, ligadas a equipamentos, componentes e assim por diante. Outro tipo de questionamento que se precisa fazer diz respeito às questões comportamentais. Questões comportamentais são as questões humanas, como se dão os relacionamentos, como se dá a hierarquia dentro da empresa, como se dá o comprometimento e a responsabilidade pela execução das tarefas. Algumas empresas têm dificuldade muitas vezes de implementar mudanças nas suas estratégias, uma vez que muitos colaboradores acabam sendo resistentes a essas mudanças e às vezes não colocam em prática aquilo que a empresa planejou previamente. Vejamos agora algumas barreiras para a implementação, barreiras bastante comuns. Uma delas diz respeito à habilidade gerencial insuficiente. O corpo gerencial da empresa possui algumas competências que devem ser monitoradas pela organização. Quando temos gerentes com habilidades insuficientes, precisamos capacitá-los, treiná-los e, em alguns casos, até substituí-los para que a empresa possa ter o seu norte, aquilo que foi desenhado estrategicamente, construído. Uma outra barreira para a implementação diz respeito a isolamento e distanciamento entre marketing e outras áreas da empresa. Todos sabem que as empresas possuem departamentos, e esses departamentos muitas vezes são distantes uns dos outros. Distantes, quando a gente coloca, a gente diz respeito a foco, a ações compartilhadas, a entendimento de todo o sistema da organização. É preciso aproximar a área de marketing da área de produção, da área de finanças, da área de recursos humanos, pois na realidade a empresa é um todo e esses distanciamentos muitas vezes se transformam em barreiras e essas barreiras atrapalham a execução do planejamento estratégico.
Um outro aspecto diz respeito à falta de apoio da alta administração. A alta administração, obviamente, tem responsabilidades diversas, preocupações em relação a diversos aspectos da competição, do mercado em que ela está atuando, em que a empresa está atuando, e, portanto, a gente precisa compreender que a alta administração, às vezes, fica um pouco distante daquela execução, daquilo que está sendo implementado. Por outro lado, é importante que a alta administração demonstre apoio e comprometimento com a estratégia a ser adotada. Quando a gente coloca apoio, isso significa destinar recursos, destinar investimentos, para que todo o trabalho que foi planejado possa ser verdadeiramente colocado em prática. Muitas vezes a estratégia não é implementada por falta de recursos, muitas vezes recursos até pequenos, recursos que não demandam tantos investimentos, mas que por questões burocráticas acabam não sendo implementados. Implementação e marketing interno. Um outro aspecto da implementação que precisa ser trabalhado, e hoje as empresas estão dando maior atenção a isso, diz respeito à preocupação com as questões internas. Internas diz respeito ao grupo de colaboradores e funcionários da empresa. É importante trazer esses funcionários para o diálogo, estimular a participação dos mesmos. É preciso que eles compreendam o seu papel dentro de todo o contexto organizacional. Um relacionamento sólido com seus colaboradores pode ser um primeiro passo da implementação do marketing interno. Relacionamento sólido diz respeito a você possibilitar um canal de comunicação transparente, possibilitar a participação, apoiar os funcionários nas suas iniciativas, na sua vocação em procurar superar as dificuldades do dia a dia. Estar próximo do funcionário traz para as empresas, a médio e longo prazo, uma grande vantagem em relação à concorrência. Obtenção de apoio dos tomadores de decisão. Isso também diz respeito a questões de marketing interno. É preciso obter o apoio daqueles que estão tomando a decisão. As pessoas da organização, elas na verdade fazem parte de um corpo, e esse corpo precisa de alguns líderes, precisa de algumas pessoas que estejam à frente, que sejam aquelas que estão verdadeiramente tomando as decisões. Mas isso é preciso ser feito em conjunto, isso demanda na realidade uma atuação compartilhada, dividindo-se assim as responsabilidades, os momentos felizes e até mesmo aqueles momentos em que as decisões não foram tão adequadas, mas que aquele corpo acaba, dentro da empresa, acaba assumindo aí a responsabilidade também pelo fracasso, quando assim for acontecer. Um outro aspecto diz respeito a mudanças de atitude e comportamento. É importante entendermos a situação atual competitiva que as empresas vivenciam. Espera-se dos funcionários um comportamento proativo, espera-se das pessoas uma proatividade em relação a todos os desafios que aparecem. Hoje, nos tempos de hoje, as pessoas precisam de iniciativas, de atitudes positivas, de capacidade de superação de problemas. Aqueles funcionários mais melindrados, aqueles profissionais que ficam apegados a picuinhas, a coisas pequenas, eles na verdade precisam de treinamento, eles precisam mudar o seu comportamento, pois nos dias de hoje a execução da estratégia, a implementação, ela precisa de pessoas que tenham foco, que sejam decididas, pessoas que sejam responsáveis e assumam e cumpram aqueles compromissos que previamente assumiram quando entraram na organização. Trabalhar essa questão gerencialmente é importante para que a gente tenha bons resultados em termos de implementação. Aumentar a responsabilidade e o comprometimento dos colaboradores. Da mesma maneira, você consegue isso na medida em que você oferece boas condições de trabalho. Essa é uma responsabilidade da alta administração e da gerência. Quando você os trata com respeito, quando você os permite participar das decisões e de todos os processos. Permitir que as pessoas possam ser, na verdade, elas mesmas, permitir que elas possam contribuir com aquilo que a empresa está construindo,
aumenta essa responsabilidade e esse comprometimento dos colaboradores. O maior lucro virá para a própria organização, que vai passar para o mercado, que vai conseguir construir o seu caminho de maneira eficiente, de maneira focada, de maneira eficaz. Incentiva as mudanças e apoio à cultura. Um outro aspecto interessante é a gente valorizar as mudanças. Todos sabemos que nós estamos num mundo repleto de mudanças. A mudança é a palavra de ordem. Nos dias de hoje, tudo está mudando muito rapidamente. A globalização, as novas tecnologias, o aumento e a intensificação da concorrência trouxeram mudanças que, na verdade, acabam mexendo com todas as famílias, com todas as pessoas, acabam mexendo com o funcionário dentro da empresa. A empresa precisa mudar para se adaptar a novas realidades a todo momento. É claro que mudanças trazem insegurança, mudanças trazem medos, mudanças precisam, na verdade, serem trabalhadas para que o funcionário possa ser incentivado a também mudar, a poder participar dessa questão, a aceitar esse momento que a gente está vivendo em termos sociais e também em termos culturais. Elementos da implementação. A implementação, ela possui alguns elementos, e esses elementos são fundamentais para que o sucesso da empresa seja verdadeiramente alcançado. Quando se estabelece estratégias, quando se estabelece o planejamento, você tem uma inteligência, você tem um estudo, você tem uma análise, mas esse é um momento anterior, isso é colocado no papel. Colocar as coisas em prática traz outros tipos de desafios, e as empresas precisam entender e compreender esses outros tipos de desafio. O primeiro deles é a ação conjunta. Na verdade, a empresa é um corpo e cada um dos seus membros, cada uma das suas áreas, precisam trabalhar de maneira conjunta. Veremos agora, na seguinte ilustração, como podemos pensar essa ação conjunta. Estratégia de marketing. Um dos aspectos diz respeito à estrutura de marketing, como as pessoas dentro do setor, do departamento de marketing estão alocadas, quais são as responsabilidades de cada uma dessas pessoas dentro dessa estrutura. Sistemas e processos internos. Trata-se de um aspecto fundamental para a execução e implementação. Processos devem ser enxutos, processos devem agregar valor. Metas desafiadoras e atingíveis. O estabelecimento de metas é importante para dar foco no trabalho de marketing. A meta deve ser atingível, mas ao mesmo tempo desafiadora. Ou seja, a empresa deve ter condições de alcançá-la, mas deve ser alguma coisa que a leve à frente. Recursos materiais e financeiros. Diz respeito a todo o apoio para que a estratégia possa ser implementada. Se a empresa, por exemplo, decide aumentar os seus investimentos na região nordeste do país, é importante destinar recursos materiais e financeiros para essa determinada região. Colaboradores e alta administração. O trabalho deve ser conjunto e deve receber o apoio da alta administração. Quando a alta administração está envolvida, quando ela trabalha em conjunto com os executores, na realidade as coisas acontecem de maneira mais eficiente. Um grande desafio para a construção desses vínculos de marketing com as outras áreas empresariais precisa ser superado e precisa da colaboração dos estrategistas e da alta administração. Na realidade, as empresas estão diminuindo a distância entre as áreas e entre os departamentos. Aquelas caixinhas que aparecem nos organogramas empresariais precisam, na verdade, ser diminuídas, elas precisam ser superadas, elas precisam de uma outra formatação para que os processos aconteçam de maneira eficiente, para que as coisas aconteçam a contento. Como então fazer com que haja uma diminuição na distância entre a área de marketing e as outras áreas funcionais de uma empresa? Vejamos alguns caminhos. O primeiro deles podemos chamar de metas compartilhadas com outras áreas. Trata-se de uma ferramenta que as empresas passaram a adotar.
Ao invés de cada setor ou cada departamento possuir as suas metas, na realidade a empresa constrói metas únicas e a responsabilidade para o alcance dessas metas, ela é dividida entre as diversas áreas, como recursos humanos, finanças, área de suprimentos e compras e área de marketing de vendas também. Um outro caminho, uma outra ação que as empresas estão adotando em relação a isso, diz respeito à atenção e qualidade na comunicação interna. Esse é um dos grandes desafios para as empresas nos dias de hoje, as comunicações internas. Embora a tecnologia tenha facilitado essa questão, por meio de intranets, por meio de comunicação por correio, e-mails, você possui, na realidade, algumas dificuldades de comunicação. Quer dizer, às vezes a empresa não consegue articular isso de uma maneira inteligente. Dar uma atenção especial, colocar pessoas capacitadas para estabelecer essa comunicação é fundamental para a implementação de estratégias de marketing. Uma outra coisa que as empresas têm feito é o rodízio de funções. Faz com que as pessoas aumentem a sua perspectiva e a sua capacidade de visão. Quando alguém da área de logística é transferido para a área de vendas, quando alguém da área de marketing colabora com a área de RH, você tem, na realidade, um aumento na capacidade do profissional enxergar o todo, enxergar as dificuldades das outras funções, enxergar os desafios inerentes a cada atividade da empresa. Uma outra proposta é o apoio da alta administração nas atividades integradas. A alta administração deve estimular os encontros, as discussões, os debates de maneira integrada, ou seja, de modo a fazer com que a atividade da empresa não seja enxergada como uma atividade de um departamento, mas uma atividade que vai contribuir para a construção de valor a ser entregue ao cliente, ou seja, aquele que, na verdade, leva a empresa ao sucesso, ao lucro, à rentabilidade. Controles de marketing. Uma das ferramentas mais importantes, um dos passos mais importantes para o estabelecimento de estratégias é você ter um sistema de monitoramento e de controle de marketing. É comum muitas empresas negligenciarem essa etapa tão importante. Muitas vezes parece batido, parece algo que já passou, mas não deve ser enxergado dessa forma. Os controles de marketing, na realidade, eles tratam de alguma coisa que vai analisar o que está acontecendo e possibilitar um passo à frente, a melhoria daquilo que não está caminhando tão bem, ou até o incremento daquilo que está dando certo. Controlar as atividades é fundamental para se saber se aquilo que foi planejado anteriormente, se aquilo que foi executado está de fato acontecendo. Monitoramento e avaliação. Essa é uma das coisas importantes em relação aos controles de marketing. As empresas devem monitorar as atividades, monitorar os resultados, monitorar o mercado, avaliar o desempenho dos seus produtos, dos seus canais de distribuição, das suas campanhas de comunicação, e isso deve ser feito de maneira integrada e de maneira o mais tangível e quantificável possível. A avaliação e as atividades de marketing incluem diversas atividades. Podemos citar algumas como exemplo. Uma delas é a análise do mercado do produto, ou seja, qual é a situação do mercado em que o produto da empresa está inserido. O mercado está crescendo, o mercado está sendo procurado por novos clientes, o mercado está em declínio. Essa é uma das investigações que devem e podem ser feitas. Um outro exemplo é a análise do valor da marca, em inglês Brand Equity. Na realidade, o valor da marca ele deve ser investigado pela empresa, pois esse é um dos grandes patrimônios que a empresa possui. Um outro exemplo é a aferição do composto de marketing. O composto de marketing ele possui 4 elementos: produtos, preços, canais de distribuição e comunicação. Entender qual a relação do produto com o cliente, como é que o produto está sendo percebido por esses clientes, qual é o posicionamento de preços, o preço é adequado, o preço é compatível com aquilo que o cliente-alvo pretende e quer pagar, qual é a relação do preço do nosso produto em relação ao preço dos concorrentes.
Como estão os canais de distribuição? A empresa consegue chegar até o cliente com facilidade? É fácil adquirir o produto? O método de distribuição é adequado e atual? São questionamentos como esses. Comunicação. Como a empresa comunica o seu produto para o cliente? Ela participa de feiras? Ela participa de eventos? Ela faz propagandas? Ela faz ações de promoção e merchandising? Quer dizer, esses são questionamentos importantes para se controlar e avaliar as atividades de marketing. Análise do posicionamento e dos segmentos de mercado. Essa é uma outra investigação que a empresa precisa fazer sistematicamente para verificar como ela está sendo percebida pelo cliente-alvo. Isso é o posicionamento, se está de acordo com a estratégia empresarial. Os segmentos de mercado e a sua dinâmica. Muitas vezes novos segmentos vão surgindo, novos nichos de mercado, e a empresa precisa decidir se ela quer também participar desses novos segmentos de mercado. Verificaremos agora a avaliação e os controles de marketing. Observe a figura seguinte para podermos discutir essa questão. Auditoria de marketing estratégico. Esse é o primeiro passo. Em seguida, seleção de critérios de desempenho e medições. Quais serão os critérios? Dependendo da organização, os critérios podem variar. Obtenção e análise de informação. Aí é uma das grandes, um dos grandes momentos desse processo todo, pois a obtenção de informações importantes é fundamental para se poder tomar decisões de controle de marketing. Avaliar e tomar as medidas necessárias, ou seja, de posse dessas informações, depois são necessárias ações para se melhorar aquilo que foi avaliado. Verificaremos agora alguns exemplos de questões que são costumeiramente auditadas em estratégias de marketing. Um exemplo. O papel e as responsabilidades de marketing foram claramente especificados no planejamento estratégico. Embora essa questão pareça clara, pareça óbvia, ela muitas vezes não o é. Às vezes, no planejamento estratégico, algumas pretensões da empresa são colocadas de maneira superficial, não são detalhadas, e aí se perde aí, aquele foco, aquela visão necessária para se implementar as ações determinadas no planejamento estratégico. Uma outra questão em relação a isso pode ser: a demanda foi analisada e considerada na definição da estratégia? As principais tendências, oportunidades e ameaças foram identificadas? É claro que quando se define metas, quando se constrói estratégias, é fundamental compreender como está sendo, como será o comportamento da demanda pelos produtos e serviços da empresa. Não considerar esse aspecto, obviamente, vai trazer resultados diferentes daqueles que a empresa esperava. Tendências, oportunidades e ameaças são passos fundamentais para se poder estabelecer estratégias. Se você não tiver feito essa etapa de maneira adequada, de maneira construída sob critérios estudados, específicos e inteligentes, faltarão provavelmente muitas ações e os resultados novamente poderão ser diferentes daquilo que a empresa buscava, porque aquilo que a empresa pretendia. Um outro questionamento diz respeito a: os produtos estão posicionados corretamente quando comparados às marcas concorrentes? Essa é uma questão de auditoria e de controles de marketing. Na realidade, as empresas concorrem com produtos similares. Os consumidores, os clientes, estão sistematicamente comparando os produtos que têm disponível para compra. Então é importante que as empresas entendam e estudem para que elas possam estar adequadas, estar posicionadas a serem aquelas marcas preferidas e não perder espaço para os produtos concorrentes. O plano de marketing. O plano de marketing diz respeito ao conjunto de ações que serão executadas especificamente pela área de marketing. O plano de marketing ele é um documento
ele é descrito, ele é formal, né? E ele está construído no papel, e ele serve como norteador de todas as tarefas que os profissionais desse departamento e dessa área deverão implementar para obter aquilo que a empresa previamente planejou, aquilo que a empresa desenhou como estratégia para a área mercadológica. Verificaremos agora um roteiro de plano de marketing. Dentro desse roteiro poderão ser analisados aí todos os aspectos que fazem parte desse importante documento. O primeiro item é o sumário executivo. Diz respeito a um pequeno resumo que vai descrever os principais aspectos do plano de marketing. É como se fosse a primeira página, a apresentação do plano. O segundo item é a análise da situação. A análise da situação envolve a discussão sobre a análise do macroambiente, como ele afeta direta ou indiretamente os negócios da empresa. Análise dos pontos fortes e fracos mercadológicos. Quais são as forças da empresa, aonde estão as suas principais fraquezas. Análise de ameaças e oportunidades, ou seja, verificação novamente do ambiente externo com um olhar sobre quais são as oportunidades existentes e quais são as ameaças que podem atrapalhar as pretensões da empresa. Estabelecimento de foco e posicionamento. Qual vai ser o foco de atuação da área mercadológica? Qual vai ser o posicionamento? Como a empresa quer ser percebida pelo seu cliente-alvo? Metas de marketing. Determinação das metas mercadológicas. Como serão essas metas? Qual vai ser a pretensão da empresa em relação ao futuro próximo? Estratégias de marketing. Composto de marketing para os mercados-alvo. Composto de marketing diz respeito às definições de produto, de embalagem, de preços, de canais de distribuição e de canais de comunicação. Esse conjunto de atividades integradas serão as estratégias de marketing específicas. Implementação de marketing. Estrutura de marketing e vendas. Como serão implementadas as ações necessárias para essa determinada área? Qual será o tamanho da equipe de vendas? Qual será o escopo do trabalho da área de marketing? Como as duas áreas trabalharão? Atividades de marketing e vendas com respectivos responsáveis. É importante na implementação existirem pessoas responsáveis por todas as ações. Assim as coisas podem ser monitoradas com mais facilidade. Avaliação e monitoramento. Controles e auditoria mercadológica. Métricas financeiras. Como serão, então, avaliados e monitorados os resultados? Essas métricas podem ser diversas, metas normalmente financeiras. Verificaremos agora o case do sabão em pó Omo, um produto que pertence à empresa Unilever, uma multinacional presente em dezenas de países, com produtos líderes em vários segmentos. Com esse case poderemos verificar como o plano de marketing pode ser, na prática, implementado. O conceito do Omo sempre foi o do sabão em pó que lava mais branco. Mas nos últimos anos a Unilever, que fabrica o produto, decidiu alterar sua estratégia de comunicação. O slogan "Por que se sujar faz bem" apresenta um conceito bem diferente das expectativas que se tem de um sabão em pó, buscando uma ligação mais emocional do consumidor com a marca. No primeiro ano em que o novo conceito foi usado, a participação da marca no mercado subiu de 42% para 45%, o que não é pouco em um país onde mais de 2 milhões de embalagens de sabão em pó são vendidas todos os dias. Uma boa estratégia de comunicação foi essencial para a ampliação do público da marca. Nota-se nesse pequeno case do sabão em pó Omo, como as estratégias de comunicação podem contribuir para uma nova perspectiva, para trazer novos públicos-alvo para a empresa. Esse case ele é bastante interessante na medida em que o produto já é
um produto conhecido, na medida em que o produto já tem uma vasta gama de clientes e de consumidores e que faz com que, portanto, o desafio de fazer esse crescimento ser algo ainda maior seja bastante grande. Verificaremos agora um outro case de telefone celular, onde também estratégias de marketing dentro do composto mercadológico podem contribuir para alcançar novos clientes e novos consumidores. Vamos ao case. Desde que surgiu no mercado brasileiro na década de 90, o telefone celular ganha mais e mais adeptos pelo país. Mas, como no início eram apenas celulares pós-pagos e o valor dos aparelhos era assustador, e ainda havia o medo de contas muito grandes no fim do mês, a nova tecnologia não atingiu o sucesso desejado. Surge então o celular pré-pago e então um número maior de brasileiros passou a ter acesso aos telefones celulares. Aí sim, o sucesso foi grande, tanto que até o mercado de telefonia fixa viu as suas vendas caírem por conta desse novo mercado. Hoje, a modalidade pré-pago responde pela imensa maioria dos aparelhos celulares no Brasil. Isso fez com que aumentasse também a concorrência entre operadoras, que foram obrigadas a diminuir sua margem de lucro em prol de descontos em tarifas e serviços diferenciados que pudessem reter seus clientes e ampliar sua atuação. Nota-se, nesse case de telefonia, como a análise do mercado e o estudo profundo daquilo que os clientes estão precisando é importante para se conseguir conciliar os interesses empresariais e os interesses dos diversos públicos-alvo, dos diversos segmentos. A questão do preço é bastante peculiar nesse sentido. Empresas que conseguem oferecer soluções criativas de preço conseguem, obviamente, um sucesso maior e uma base de clientes que anteriormente não poderiam comprar determinado produto, passam posteriormente a adquirir o mesmo. Assim a empresa consegue aumentar a sua base e, obviamente, obter resultados e uma rentabilidade, uma lucratividade bastante interessante. Notamos nessa aula que a implementação e os controles de marketing podem contribuir de maneira decisiva para o sucesso estratégico. Lembremos que a implementação, a execução dos trabalhos, normalmente é feito pela média gerência e pelos níveis tático e operacional da empresa. É importante considerar isso, pois desse grupo de funcionários, desse grupo de colaboradores, depende o sucesso empresarial. Eles é que fazem as coisas acontecerem. As empresas precisam estar atentas a isso. Embora eles participem de maneira mais tímida em relação à estratégia estabelecida, são, na verdade, os funcionários e os colaboradores que representam a hora da verdade para a empresa. São eles que colocam as coisas em prática. É importante ressaltar que grandes organizações já perceberam essa importância e fazem, hoje, diversas ações de modo a conciliar aí a percepção e a visão dos funcionários de nível mais operacional, serem respeitados e serem vozes ouvidas pela alta cúpula das empresas. Vamos indicar 3 livros bastante interessantes que podem ilustrar com mais detalhes o que nós discutimos na aula de hoje. Métricas de Marketing, esse é o primeiro livro, Paul Ferris, Neil Bentley, Philip Pfeiffer, editora Bookman. Esse livro é bastante interessante, pois ele traz em todo o seu conteúdo diversas métricas de marketing, ou seja, métricas ligadas a áreas financeiras, área de logística, canais de distribuição e assim por diante. Uma outra dica, o livro O Plano de Marketing, também foi um best-seller do assunto aqui no Brasil e em outros países. Foi publicado pela editora Macron Books, do autor John Westwood. Um outro livro é o livro Execução, do Rancharan e Larry Bossig, da editora Campos. Esse livro é bastante interessante porque ele trabalha o aspecto implementação,
Esse autor, ele é um consultor respeitado em diversas partes do mundo e ele coloca essa questão da implementação e da execução como algo fundamental para o sucesso estratégico empresarial.